Olá, o Papo de Mãe está no ar. Pode ser polêmico, mas se tem uma coisa que só a mulher pode fazer é gerar um filho de forma independente. Hoje em dia, inclusive, com os bancos de sêmen de doadores anônimos, mulheres podem engravidar sem nem conhecer o pai da criança. Mas há ainda as que engravidam de um amigo ou namorado e depois não tem mais contato com ele e a criança nunca fica sabendo quem é o pai. Como fazer essa opção de vida? Um assunto que rende bastante e que divide opiniões. Então nós vamos conhecer as histórias dessas mamães que vieram até aqui hoje para saber como é que foram essas produções independentes, né? Estão aqui a Adriana, a Fabiana e a Suzana com a Ágata no colo. A Ágata está muito falante, né, Suzana? Está encantada aqui com as luzes. E a Adriana trouxe o Felipe. O Felipe que fez questão de ficar perto da mamãe. Isso, é o jacaré. Ele está com quantos anos? 2 anos e 9. 2 e 9. Conta pra gente essa história. Ai, meu Deus, eu não posso começar porque eu já choro, né? Você já começa a contar. É assim, pra mim, eu sempre quis ser mãe, a vida inteira. Era um objetivo da minha vida, era ser mãe. Se fosse casada, melhor. Para a sociedade, não era uma necessidade minha, né? E aí fomos indo. Chegou uma hora, eu estava com 37 anos, mais ou menos, e eu decidi que eu ia partir para a produção independente mesmo, né? Assim, como eu sempre digo, eu peguei as rédeas do meu sonho e fui realizar o meu sonho. Eu acho muito chato quando você deixa a realização do sonho na mão dos outros, né? Afinal, o sonho é seu, né? Então, fui para o meu ginecologista, procuramos fazer os métodos de inseminação. Eu fiz 7 tentativas. Né? De inseminação artificial. Inseminação, fertilização, todos os tipos possíveis para engravidar sozinha. Mas com sêmen de doador de anônimo. banco. Isso, comprei o sêmen no banco de sêmen, né? E fomos fazendo. Mas quando eu decidi que eu ia fazer os tratamentos, ao mesmo tempo eu entrei com a papelada para adoção. Por quê? Eu quero e sou mãe. Como essa maternidade iria acontecer, pouco importava. Né? O objetivo era realizar o meu sonho da maternidade. E a gestação do Felipe durou quanto tempo, Adriana? Então, a gestação do Felipe durou 3 anos, 5 meses e 12 dias. Nossa que foi Senhora. O tempo todo que eu aguardei na fila até que a gente se encontrasse. Mas, se você parar para pensar que eu entrei na fila, meu filho não tinha nem nascido ainda, então não foi tanto tempo. Porque quando nós nos encontramos, ele tinha exatamente, por incrível que pareça, 9 meses. Ai, que gracinha. Exatamente. Inclusive, dia 25 de abril, comemoramos 2 anos juntos. E você, Fabiana, conta a sua história. Eu namorava uma pessoa, mas era um relacionamento muito conturbado, era muito ruim. E aí, quando eu realmente consegui terminar o meu relacionamento, 2 semanas depois eu descobri que eu estava grávida. Eu comuniquei ao pai, falei que eu estava grávida, mas que não voltaria a me relacionar com ele por conta da gravidez. E isso para ele, a princípio, pareceu absurdo, estava próximo, ligava. Mas aí, quando eu fiz o meu primeiro ultrassom, eu liguei para ele para falar, olha, o bebê tá bem, só tô te ligando pra dizer que o bebê tá bem. Aí ele falou, parabéns para você. Aí eu desliguei o telefone e eu nunca mais liguei para ele. Quer dizer que essa atitude dele acabou fazendo com que você tomasse essa decisão de seguir independentemente dele, Com certeza. né? Eu tive uma gravidez super tranquila, eu tive parto normal. Assim, lógico, às vezes as pessoas chegavam e falavam, qual que é o sexo do bebê? É um menino. E o pai deve estar super orgulhoso e feliz. Aí eu falava, não, na verdade, eu vou ser mãe solteira. Aí todo mundo me olhava com cara de dó. Eu falava, gente, eu tô gerando vida, eu tô saudável, eu tô feliz, fiquem felizes por mim. E aí, a partir daí que as pessoas viam que a minha postura era diferente em relação a isso e que eu tinha tomado essa atitude de realmente... Na verdade, assim, eu não procurei e ele também depois acabou não procurando. E, óbvio, eu procurei um advogado, também perguntei como é que funcionava a questão de registro do bebê. Falou que tudo bem, que eu podia registrar só com o meu nome e que futuramente, se eu me relacionasse com outra pessoa e que
essa pessoa quisesse, de repente, adotá-lo, poderia. Então, aí eu fiquei bem mais tranquila. Fui muito criticada, né? Porque todo mundo tem palpite para dar na vida da gente. Não, e muito enfáticos, né? E você tem que ser forte, porque são vários desafios, com não certeza. é fácil. Não, né? com certeza. Como eu tive muito apoio dos meus pais, que, assim, eu podia brigar com quem eu quisesse, óbvio. Sempre tendo o respaldo deles e sendo coerente naquilo que eu estava fazendo. Então você registrou seu filho só no seu nome? Só no meu nome. Como você também, Adriana, ele está registrado no seu nome. E ele já tem 5 anos, quando ele te pergunta, o que você fala? Então, no meio do ano passado, ele começou a fazer essa pergunta. Eu não estava muito bem preparada para responder. Uma vez a gente estava no carro, voltando à noite, eu estava voltando da faculdade com ele, e aí, no banco de trás, ele falou: mamãe, a minha prima falou que eu não tenho pai. Quem é meu pai? Aí a gente brincava em casa, né? Ah, esse é o vovô papai, que era o meu pai. E aí ele fala: vovô papai não existe, isso não existe. E aí eu já comecei a chorar, só que tentando não mostrar pra ele que isso tava Aí eu falei pra ele, assim, filho, como eu já tava bem tarde, ele tava cansado. Falei, filho, amanhã a mamãe conversa com você sobre isso ou algum outro dia. Pode ser? A mamãe não vai te deixar sem resposta. Aí ele falou, tá bom, mamãe, muito obrigado. Virou e dormiu. E aí deu 15 dias após isso, assim, eu conheci uma pessoa que é quem eu estou hoje. Ele é separado, ele também tem uma filha de 7 anos e é um pai maravilhoso. Que legal. E o Eduardo automaticamente meio que preencheu essa lacuna com ele. A vida trouxe a resposta. Total. E ele não me pergunta mais. Ele sabe que o Thiago não é o pai dele. Mas é como se ele tivesse escolhido o Thiago. Você é meu pai. Aquela porque figura paterna. houve uma identificação tão grande. E a filha dele também, ele já chama a Isabela de irmã. Então é... E ele não te perguntou mais? Não perguntou mais. Eu sei que eu ainda preciso responder. Eu tô em vias de... Daqui a pouco a gente até decidir. Agora, elas contaram que registraram, né, só no nome de vocês e não tiveram problema para isso. Não, nenhum. Então a gente vai conhecer a história da Suzana, né, Suzana? Porque você... Olha a Agatha aí, prestando atenção. Bom, primeiro conta pra gente como é que foi a produção independente da Agatha. Bom, eu tinha 38 anos, quando eu decidi, eu achava que eu já estava nos 40, pronto, vai dar 40, não sei o quê. E eu decidi gestar, né? Só que na época não dava, por conta de eu estar acompanhando a minha mãe, que ela estava com um problema de saúde. Eu falei, não dá para... É algo que vai exigir uma dedicação e eu estou dividida nesse momento, né? Então eu esperei ela melhorar da situação dela, do quadro dela, e comecei a procurar alguma clínica, pesquisar, né, qual o tratamento poderia ser o mais adequado, inseminação ou fertilização in vitro. Com sêmen de doador anônimo. Com sêmen de doador anônimo, que eu tenho uma relação com a Suzana, né, que é uma... Coincidência, são duas Suzanas. São duas Suzanas. Então eu me preparei dos 38 até os 40 e... Quando a gente fez, foi em janeiro, foi dia 23 eu peguei o kit, o primeiro kit, para começar as injeções e tudo mais. E em fevereiro, no carnaval, estava eu lá de molho, né, porque eu já tinha feito a colocação. E aí tinha que aguardar. Estava tudo certinho, depois dos 3 meses eu contei já para tudo, não aguentava mais, já contei para todo mundo. Quem saberam minhas amigas do ambulatório, né? Que eram médicas, elas já, vamos acompanhando e tudo mais. E aí no 7º mês de gestação, era um menino e uma menina, o Yuri, né, que era o menininho, deu óbito. O que é de novo também a história de vida, olha ela aí, né? Aí ficou no 7º mês, minha querida, somos nós agora, né? Como a gente comentou, elas não tiveram problema para registrar só no nome delas. Agora, você me contou antes que você teve problema. Na hora que você chegou lá para registrar e falou só o seu nome, o que aconteceu? A pessoa até queria se recusar, não é? Ela questionou. Em verdade, ela questionou, perguntou se eu não ia. Eu falei que não ia, não ia declarar o pai, né? Porque era... E depois ela novamente insistiu. Ela mas queria aí insistir. Ela me deu uma declaração, registrou, mas me deu uma declaração de que eu
não, naquele momento não queria declarar o pai. Então vamos esclarecer todas essas dúvidas que surgiram, né? Dúvidas jurídicas, dúvidas psicológicas, né? A gente conta com a participação também do Dr. Nelson Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Papo de Mãe, Dr. Chiquicima. Obrigado. E a psicóloga e psicanalista Caroline Joxe. Obrigada pela sua participação. Dr. Nelson, a gente viu aí a situação da Suzana, por exemplo. A pessoa pode se recusar a registrar? Ela pode falar, você tem que dar o nome do pai ou não? Ela é obrigada a registrar só no nome da mãe? Não, é obrigada a registrar, mas o que ela disse realmente tem coerência e a legislação diz isso, né? É uma lei de 92, acho que é 8.560, e fala realmente que a pessoa, o cartorário, precisa indagar quem é o pai quando não vai. Né? Por quê? Existe essa legislação para que, se ela quiser falar quem é o pai, pode indicar que vai ser notificado para ele vir reconhecer. Se não vier, vai para o juiz já, vai para o Poder Judiciário, e o juiz chama. E se não for, a investigação de paternidade, que a Procuradoria, hoje a Defensoria Pública, acaba... Quer dizer, se for essa a intenção da mãe, né? Ir atrás do reconhecimento paterno. Mas se não... Mas no caso dela foi doação, né? De sêmen, portanto, é só falar dessa forma e não, tudo bem. E a Suzana, a parceira da Suzana, ela pode registrar também ou não? Pode. Eu estava comentando aqui com a doutora Caroline que é importante, nesses casos, até contratar um advogado antes já, né? Porque aí o advogado ele já poderia propor uma ação, né, declaratória para que fosse já em nome também da parceira dela. A figura do pai é fundamental, por exemplo, numa produção independente, é importante que essa mãe ela procure num tio, num avô, num amigo, essa figura paterna, é importante isso? Então, essa questão é o maior temor, a grande preocupação e o cuidado dessas mulheres. O que eu vou dizer a respeito do pai? E ela é uma questão delicada, ela tem que ser vista de 2 pontos de vista diferentes. O primeiro ponto seria o que a gente chama de função paterna. Essa função é uma função de instituir na criança a questão da lei, a mediação entre a mãe, a criança e o mundo. Apesar de ter o nome função paterna, não necessariamente ela está ligada a um pai encarnado, a um pai biológico. Então, por exemplo, as mães perguntam, bom, essa criança vai ter algum tipo de trauma psicológico, algum problema no seu desenvolvimento? E isso, na verdade, é um mito. Essas crianças, elas têm um desenvolvimento psicológico como qualquer outra criança, e os avós, os tios, os amigos, as referências masculinas podem ajudar no desempenho dessa função. Por exemplo, até no caso da Agatha, que vai ter 2 figuras maternas, né? Que sorte é dela ter 2 mães, né? Quer dizer, ela precisa também ter uma referência paterna no avô, não sei o quê, ou uma das mães exerce esse lado também? Geralmente, os casais, mesmo sendo do mesmo sexo, acabam ocupando papéis e funções diferentes, né? Então, desse ponto de vista mais estrutural, a gente pode pensar que até instituições ajudam nesse trabalho, a escola ou algumas instituições de comunidade. Agora, um outro ponto é a questão da ligação do filho com o pai. Aí sim, o que a gente recebe em consultório são sujeitos que se queixam de que faltou um pai, mas não o pai, mas uma relação com um possível pai. Isso pode ser com um padrasto, isso pode ser, ou não ter, né? De qualquer forma, tem mulheres que optam por não ter companheiros, e aí aquele sujeito, aquela criança vai ter que se haver com as escolhas da mãe. Tem mulheres que ficam viúvas também, né? Sim. E, Caroline, é importante sempre falar a verdade, por exemplo, são 3 histórias diferentes aqui, né? De acordo com a idade, é importante sempre falar a verdade? Esse cuidado que você acabou de ter em dizer, são 3 histórias diferentes, eu acho que é o mote da resposta. Cada resposta vai ser feita de acordo com a verdade que aquela mulher construiu. Então, tem mulheres que desejavam sim ter um companheiro, mas isso não foi possível. Isso pode ser dito. Não só respeitar a idade, porque cada criança vai ter uma possibilidade de ouvir de um lugar diferente, mas respeitar a curiosidade da criança. Então, olha que muito bonito o exemplo que ela trouxe. Achei... O filho agradeceu. Ela disse, eu não tenho uma resposta. E ao dizer que não tinha uma resposta, você deu uma resposta. Exato. Fique com a Fernanda De Luca e um papo pelas ruas.
assumiria uma produção independente? Assumiria. Se eu não tivesse um companheiro, eu assumiria. Vale para realizar o sonho de ser mãe? Vale. Acho que vale. Uma família acho que estruturada, um casal, né? Eu acho que compõe melhor. Eu acho que a cabecinha da criança acho que é melhor. Cresce acho que mais saudável, né? A Aline tem 17 anos, já está maior que a mãe, a dona Gorete, que tem outros 2 filhos e não criou sozinha, né? Não, criei com o pai. E a senhora acha que realmente faz diferença? Importante. É importante. Principalmente em quê? Na criação, né? Na educação. Eu acho que o amor de pai também, né? Teria coragem de fazer uma produção independente? Não. A dona Eliette tem 7 filhos, todos do mesmo pai, ex-marido, ou seja, acabou criando praticamente sozinha. Criei meus filhos sozinha. Os 5 que ficou comigo, esse caçula meu, né? Ficou com 8 meses de idade. Agora está com 22. Eu criei ele sozinha. Nunca pedi nada para ninguém, porque toda a vida eu trabalhei para criar meus filhos. E como é que é assumir esse papel de pai e mãe? De pai e mãe é difícil para mim, que eu não tenho estudo, eu não sei ler, mas eu corro atrás. Isso é coisa de mãe porreta, né não? Eu sou filha de paraibano. Meus pais foram nascidos e criados na Paraíba. Aí aquela musiquinha lá, como é que é? Paraíba. Masculino, mulher macho, sim senhor. Aê, mulher retada. Sou independente da minha vida para tudo. É muita responsabilidade, precisa de um marido. Você faria uma produção independente? Sim, com certeza. Por quê? Porque eu acho que hoje em dia, no século XXI, a gente não precisa mais tanto de homem assim. A mulher está bem independente hoje em dia. Não precisa dar uma presença de um pai para criar um filho. Eu acho que não, na minha opinião. Mas no seu caso, como é que é? Não conto muito com o pai também. Eu sou pai e mãe. Um pai vai embora e deixa os filhos, a mãe não faz isso. E aí, o que tem a dizer, Carolina? Bom, acho que antigamente o estigma mãe solteira era algo muito pesado para as crianças. A mãe solteira era exatamente essa, aquela mulher que tinha um relacionamento, o marido vai embora e ela fica quase como alguém sem uma opção. Hoje não. Hoje a produção independente dá um outro caráter, como a fala da nossa convidada, né? Eu quero sustentar o meu desejo pela maternidade, né? Então a produção independente está mais associada com essas mulheres que não querem abrir mão da maternidade pelo fato de não terem um companheiro. Né? Mas, de fato, criar um filho tem muita responsabilidade. Ela vai precisar contar com pessoas para ajudá-la nessa tarefa de criar um filho. Eu quero aproveitar para chamar uma reportagem que a gente foi fazer com uma história muito bonita da cunhada que emprestou a barriga para gerar os filhos da mulher do irmão, né? Uma situação rara, elas tiveram que entrar na justiça para conseguir essa autorização, porque parece que só é permitido quando são parentes diretos, a irmã ou a mãe, e era a cunhada. Então vamos conhecer essa história. Suzana e Renato precisaram da ajuda da ciência e da família para se tornarem pais desses simpáticos gêmeos que nasceram de uma barriga emprestada. Uma história que parece novela, com momentos dramáticos e um final pra lá de feliz. Aos 31 anos, a Suzana recebeu uma notícia que mudou a vida dela. Ela estava com câncer e teria que tirar o útero. Nesse momento, a maior preocupação dela não foi só com a saúde, mas principalmente a preocupação com o fato de que talvez ela não pudesse ser mãe. Foi nesse momento que aconteceu uma situação muito especial nessa família e aí que a Ana, cunhada dela, entra na história. Ana, o que você pensou quando recebeu essa notícia? Quando eu recebi essa notícia, na verdade, eu fiquei muito triste num primeiro momento, mas já na mesma hora eu senti que se eu pudesse, se fosse vontade dela, eu faria o empréstimo da minha barriga para ela poder gestar, né, os filhos dela, que eu sabia que era um sonho muito grande dela poder ser mãe. A ideia da barriga emprestada foi levada adiante. Renato sabia que a irmã, que já tinha 2 filhos, era a pessoa mais indicada para isso. Mas antes, a família teve que enfrentar uma longa burocracia. Aqui no Brasil, o empréstimo de barriga só é permitido entre parentes de primeiro grau. Por exemplo, uma irmã ou uma mãe emprestar a barriga para a filha. Então, vocês tiveram que tomar algumas medidas legais, né? Como é que foi esse processo? Quanto tempo ele demorou até vocês receberem o aval para seguir em frente? A gente teve que pedir uma autorização para o Conselho Federal de Medicina
e demorou quase 2 anos para a gente ter a resposta concreta de que poderia se começar o tratamento. A idade de Ana era outro desafio. Mulheres com mais de 40 anos têm mais chances de apresentar complicações durante a gravidez. Mesmo assim, tudo deu certo. A fertilização in vitro foi feita e os 2 embriões, filhos biológicos de Suzana e Renato, foram implantados com sucesso. Agora, eu imagino que numa situação dessas, durante a gravidez, deve ter acontecido coisas muito engraçadas. Por exemplo, você se preocupava com o que ela comia, com o estado de saúde, vigiava a barriga? Como é que foi? Teve várias coisas. No começo ela teve muito enjoo. Eu cheguei a ficar um pouquinho enjoada também. Eu tentava acompanhar, eu trabalhava, então eu tentava estar perto dela o máximo que eu podia. Ligava todo dia, por exemplo? Ligava todo dia. Tudo bem, você melhorou o enjoo. E no enjoo ela gostava só de comer certas coisas, então chegou ao ponto de um dia eu até fazer um caldo verde, que ela só comia caldo verde. E ela que não é de cozinhar, ela que foi fazer pra mim o caldo verde. A barriga crescia aqui e o instinto materno crescia aqui também. Mas eu tive uma ajudante muito especial, que foi a Sabrina, que ajudava ela a não esquecer de tomar as vitaminas. Ela era minha espiã, minha ajudante. Ela lembrava a mãe de tomar vitamina, levava o copo com os remédios, conferia se ela tinha tomado direitinho. Complicado para a menina foi explicar para os amigos o que estava acontecendo. Era difícil, porque ninguém entendia, eu tinha que explicar tudo para eles. Como que minha mãe que estava grávida dos meus primos e não dos meus irmãos. E quem teve uma participação mais do que especial nessa novela foi o Júnior, que é marido da Ana. Júnior, não rolou nem um pouquinho de ciúmes, assim? Eu soube que você deu a maior força, é isso mesmo? A gente ajudou no que a gente podia. A alegria de ser pai é uma bênção que é indescritível e a gente pôde proporcionar isso para a Suzy e para o Tato com muita alegria, com muita devoção. Não rolou ciúme, as crianças são nossas, estão com a gente. Suzy, o que você sentiu quando você viu os seus filhos que foram tão esperados? Eu não consigo nem falar de tanta alegria, felicidade e era difícil acreditar que estava acontecendo mesmo. Graças a ela. Como é que ficou a relação de vocês depois disso? Como é que você vê a Ana? Um anjo. Um anjo da minha vida, assim. Se não fosse ela, nada disso tinha acontecido. Claro que todos ajudaram, mas ela... E não é o que ela fez, é como ela fez. Como ela fez. Tem outras pessoas que poderiam fazer isso, mas... não desse jeito. Ela que me passou a coragem e ela que fez eu não desistir, porque eu pensei em desistir várias vezes, antes do processo. Houve algum momento assim em que você questionou como é que ia ficar a relação dela com as crianças, um possível apego dela com as crianças, ou ela te deixou segura? Porque tem a questão hormonal também, né? Como é que vocês pensaram isso? Eu acho que o mundo inteiro se preocupou com isso, vamos dizer, todas as pessoas que sabiam da história, e eu de alguma maneira, não me preocupei. Não sei. Ela me passou essa segurança e é o que a gente sabe. Eles são os sobrinhos filhos, né, dela. Os bebês foram amamentados pela mãe e pela tia e cresceram fortes. Vendo o sorriso do teu filho agora, assim, você acha que ficou essa mensagem de que a gente não deve desistir de um sonho? Sim, eu acho que... Eu não usaria o termo sonho, mas eu acho que a vida, ela é mais forte, a gente não deve desistir do milagre da vida. Então, olha lá que história bonita e emocionante, Muito. né? E daí a gente vê que tem a produção independente e tem também a produção diferente, né? que a gente realmente, quando você tem esse sonho de ter um filho, seja da sua barriga ou não, né? É o seu filho. O sonho é que é importante, o sonho não o meio. É importante. E essa doação, né, da Ana, de doar a barriga dela para a cunhada, né? Mas esse exemplo, ele é bonito porque ele é codependente. Ele mostra o quanto as relações
de sangue e também de afeto são importantes. Essas crianças vão ter 4 pais. Mas você sabe que a gente já tinha mostrado aqui no Papo de Mãe a história de 2 irmãs, né? E é isso que você falou, a filha que nasceu da barriga da irmã, né? Da tia, é filha praticamente das duas. Tem uma união tão grande na família hoje, é tão bonito. É que em alguns casos a produção independente vem como uma resposta muito solitária da mulher. Hoje a gente, apesar de ter esse mundo virtual, onde se tem vários amigos, existem pessoas muito mais solitárias, com seus aparelhos eletrônicos, com muitas dificuldades de relacionamentos fragmentados. E a produção independente pode, inclusive, vir nesse lugar de um relacionamento afetivo sólido com um filho. E a Fernanda de Luca traz pra gente a opinião das ruas. Produção independente de um filho, o que você acha? Eu acho que cada um tem a condição que tem, né? Eu acho que tem muita mulher forte que consegue. Você faria essa escolha? Se fosse a situação, né? Se a situação pedisse, mas não. Eu acho que é muito difícil. Eu estou aqui com a Raimunda e com a Jacileide e eu fiz uma pergunta e elas responderam juntinhas. Quer ver? Mulher precisa de homem para criar filho? Não. Por que não? Porque a mulher tem coragem de trabalhar. Precisa de capacidade, né? Para sobreviver. E sem homem, a mulher vive. Aguenta o tranco? Aguenta, com certeza. Aguenta. E, na sua opinião, por que não precisa de homem? Porque nós somos capazes de trabalhar e criar nossos filhos. Inclusive, já aconteceu isso comigo. E com ela também. Como é que foi a sua história? Não deu certo meu casamento, eu criei meus filhos sozinha. Até um certo tempo, depois arranjei outro companheiro. Mas depois que já estavam grandes. Mas o pai não assumiu nada? Não. Nem eu fui atrás também. O orgulho besta, mas hoje eu me arrependo, né? Que o certo é a mulher ir atrás, só que eu não fui. Muito nova, né? Na época só tinha 18 anos. Eu que vim embora e deixei ele lá na Bahia, porque ele arrumou outra mulher e aí eu separei dele e vim pra cá. Meus filhos são maravilhosos. Tá aí, ó. Criar, já tem meus netinhos. Tem um neto que é maravilhoso, eu amo ele. Você assumiria, faria uma escolha de uma produção independente de um filho? Não. Por quê? Porque eu acho que filhos precisam de pais e mães, da figura masculina e da figura feminina. Eu criei uma filha sozinha. Foi uma opção sua? Com 30 anos. Não, às vezes a vida te coloca na situação. Não é opção de falar, vou ter um filho independente sozinho porque é bom. Será que é assim? Eu acho que não. O senhor acha que para criar um filho precisa de um pai? Não. A mãe sozinha dá conta? Dá conta. Você já tem alguma experiência por aí? Me conta um pouco da experiência. Não, eu tenho minha cunhada, por exemplo. Tenho, assim, artistas que você vê aí. A gente viu bastante essa questão das mulheres que estão optando pela produção independente, mas a gente vê também, hoje em dia, muito o contrário, né? Os homens que estão criando os filhos sozinhos. O homem viúvo, o homem que se separou, ou o homem que adota também, né? O homem do lar também. Eles dão conta também, né? O homem do lar. O homem do lar também. Verdade. Porque em algumas famílias as mulheres, enfim, já têm essa possibilidade de não querer a guarda dos filhos. Isso é muito mais aceitável do que há algum tempo atrás. Então os homens assumem esse papel. A gente sabe que também tem doação de óvulo para aquelas mulheres que não ovulam e tudo mais. O que a gente ainda não viu é homem ficando grávido, né? Isso ainda não tem. Não, mas tem pesquisa já que vai poder ficar grávido e sozinho ainda. Bom, mas como a gente está falando aí sobre doação de sêmen, tem mais algumas informações. Tem, ó. A doação de sêmen no Brasil cresceu 528% em 18 anos. Segundo o maior e mais antigo banco de sêmen do Brasil, o crescimento da renda e o acesso à informação fazem a procura por espermatozoides congelados bater recordes a cada ano. Outro dia, numa entrevista para uma revista, me perguntaram, para você o que é a família ideal, né? Eu falei, hoje em dia as famílias são formadas de várias maneiras. É muito preconceito você dizer que a família ideal é o pai, a mãe e os filhos, né? Hoje tem as duas mães, os dois pais, às vezes só a mãe, às vezes só o pai. A família ideal é aquela onde existe respeito, amor e muito carinho. Sim. Aí todo mundo consegue a família ideal, né? Eu queria dizer que eu acho que a maternidade, ela é
igual uma escola de circo. Você começa a jogar bolinha, né? Uma bolinha você aprende, aí vem a segunda bolinha, vem a terceira bolinha, você não está pronto e você precisa aprender. Eu tô né? com 3 bolinhas. E daqui a pouco vem 4. Não. E eu tenho um blog. E Você tem alguma bolinha? Eu tenho uma bolinha. Que é o www.gestantesemcrise.com. E lá eu recebo e-mails de mães, de tentantes, enfim, de pessoas interessadas. E aí eu descubro que tem muitas bolinhas que eu nem imaginava. Então a maternidade traz essa possibilidade da gente aprender e tentar trazer de uma forma um pouco mais leve questões que são muito complexas. Agradeço o convite. E mais uma vez eu digo a vocês que não existe a mãe perfeita, existe a mãe possível. É isso aí.